Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um VidaCast especial. Toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos esse encontro marcado. Tenho certeza que hoje vocês vão ouvir uma história inspiradora, vão dar risada, vão conhecer um pouco da nossa convidada. Mas antes de falar sobre ela, quero dar uma boa noite especial. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Plínio. Boa noite, meu querido. Boa noite, nosso convidado. É um prazer ter você aqui, viu, Plínio? Boa noite. Vamos que vamos, né? Eu quero ouvir essas histórias. Eu já tô ansioso para ouvir essas histórias. Eu já tô rindo sem nem ouvir. Vamos começar. Cláudia Andrade, ela que é empreendedora, ela que é uma mulher com muitas histórias, uma história de superação, né? De muitos começos, né? Então, Claudinha, seja bem-vinda ao VidaCast. Aqui um presentinho, uma lembrança. Você já pode estar inaugurando aqui com a gente, tá? Bom. Olha. Aí, ó. Legal. Personalizado. Isso aí, ó, é uma empresa do Plínio. Plínio também é um empresário aí dessa área. Fala um pouco sobre esse produto aí, Plínio. Pronto, isso aí é a nossa linha Green, é feito com casca de coco, né? Então é um produto ecológico que a gente inventou e faz aí uns 13 anos a gente é pioneiro nisso no Brasil, legal. que a gente substituiu metade do plástico por casca de coco moída. Então é bem legal, é um projeto bem interessante. Aí já ganhamos vários prêmios fora do Brasil e tudo mais. Show de bola. Estamos aí. Claudinha, Inovando. para começar, fala um pouco sobre você. O que que você quer iniciar falando? Quem é, né? Vamos começar entendendo quem é Cláudia Andrade. Vamos começar por Salvador, né? Pra ver como é que eu fui parar em Camaçari. Onde é que tá, cara? Bom, você pode falar olhando pra... Então, o que que acontece? Arrasou, Eu tenho né? 52 anos Produção. hoje, né? Mas eu casei muito nova e vim de um relacionamento abusivo. Naquela época não tinha Maria da Penha, então Chico da Penha também não tinha e aí o caso ficou sério. Então, quando eu já tinha 7 anos de casado, eu resolvi recomeçar. Então eu disse, não, eu quero sair desse relacionamento sem nada, eu quero recomeçar com méritos meus. Eu quero nada do meu ex-marido, embora ele muito bem empregado, mas eu disse, não quero. Tudo que eu tinha direito eu deixei para minha filha. Então, foi muito difícil, porque eu deixei uma criança de 5 anos e quando você vai tentar a vida, levar uma criança é complicado. Então, como ele tinha muito mais condições e eu estava saindo sem nada, eu deixei ele tomando conta dela, né? E segui a vida, do nada. Então, a minha jornada já começou meio estranha. E aí eu fui tentando ganhar a vida e é difícil. Quando você tem dinheiro, você tem status, você tem amigos. Mas quando você dá as costas para tudo isso, os amigos desaparecem. E foi o que aconteceu. Para vocês terem ideia, eu levei 2 dias ali na Irmã Dulce, ali naquela rua ali, na principal, porque eu não tinha para onde ir. Então eu fiquei parada assim, eu digo, meu Deus, eu vou para onde? Não sabia para onde ir. Simplesmente eu saí de casa e não tinha como voltar. E um amigo passou, o único que passou, e me viu naquela rotatória ali, se aquela ali é Cláudia. Mas muito difícil, uma mulher que andava chique, elegante, né? Tinha um armário só de uísque, de repente não tinha nem para onde ir com a sacola na mão. E ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu resolvi ir embora. Eu cansei, porque eu tenho uma cicatriz, né? No rosto, que muitas pessoas não veem, só quando a gente fala aí aparece. Isso foi uma agressão e quase que eu perdi a minha visão do olho esquerdo, que meu esposo fez isso na época. Então foi aí que eu decidi, quando eu me recuperasse, eu tinha que ir embora. E foi assim. E ele me disse, você quer ir morar na casa do meu pai? Eu falei, meu amigo, tá demorando. Ele fez, eu vou aqui e volto. Eu digo, ele não volta mais. E fiquei 2 horas lá sentado, olhava, e nada dele voltar. Umas 3 horas ele chegou e disse, vamos, mas você vai morar em Buraquinho. Eu digo, nunca tinha saído pro lado daqui da linha verde. Cheguei lá em Buraquinho e fiquei 6 meses, criada como se fosse uma filha. E o pai dele disse pra mim, você só sai no dia que você quiser. E eu disse, quando eu estiver forte, eu vou. E foi assim. Então, logo depois eu não tinha o que fazer, mas eu fui vender cachorro quente. Aí começou a minha história.
Eu fui vender cachorro-quente com um monte de diploma, mas infelizmente tem um momento na vida da gente que as portas se fecham. E se fecham de verdade. Mas eu estava muito feliz, porque eu queria empreender. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Mas eu não tinha recursos. E eu encontrei na fila do supermercado um rapaz chamado Daniel. E eu estava com a salsicha assim, eu digo, vou vender cachorro, vou começar com 5 aqui, vou fazer alguma coisa, eu tenho que começar. Não sou Jesus não, mas tinha 5 peixinhos. E o cara simplesmente ele olhou pra mim e fez assim, o que é que você quer? Eu falei, você tá falando comigo? E eu olhei pra trás, só tinha eu na fila. Aí eu perguntei pra ele, eu não falei nada, eu só tava pensando, Deus, o que é que eu vou fazer? Ele fez, o que você pedir, agora eu faço, eu te ajudo. Eu disse, mas eu não falei nada. Ele fez, você quer o quê? Eu disse, eu queria trabalhar. Ele, com o quê? Eu disse, qualquer coisa que seja digna. Aí ele olhou pra mim, ele disse, você quer vender cachorro quente? Eu tinha pensado nisso. Eu disse, quero, seu Daniel. Aí ele falou o nome dele, né? Eu disse, eu quero, seu Daniel. Ele fez, então, pode voltar, pegue tudo que for necessário, que você vai precisar, e vamos até a minha casa. Eu digo, vou nada. Não conheço esse Lá vai, cara. né? O senhor mora onde? Ele disse, eu moro ali do outro lado. Eu digo, não vou não. Mas aí eu disse, ele, vamos, você não vai precisar entrar na minha casa. E era na Fazenda Grande 3, olha, o negócio é sério, né? Mas eu fui. Quando chegou na porta da casa dele, tinha um trailer enorme, com uma salsicha desenhada, e eu tava me vendo dentro daquele negócio ali. Só que ao mesmo tempo eu digo, eu vou puxar esse trailer com o quê? Se só puxava com carro, né? E aí então, ele me deu o trailer para trabalhar e disse, você só me devolve quando você quiser. E eu cheguei tão feliz. E aí conversei com o pessoal do supermercado do Bom Preço, que era na frente, coloquei o trailer e fiquei ali vendendo por um bom tempo. E até o pessoal disse assim, Cláudia, por que que você não vai vender em Camaçari? Porque tá tendo o Camafolia, não era? Camafolia, que era o carnaval. A abertura do carnaval da Bahia era em Camaçari. E aí eu pensei, né? Nessas alturas eu tinha conseguido comprar um Fusquinha. Pela misericórdia, era no aço. E eu disse, mas eu não vou não. Ele, rapaz, vai ser bom. E eu realmente fui. Já chegou sendo presa na entrada da cidade. O cara perguntou, cadê a documentação do trailer? Se não tenho. E do carro? Eu disse, também não tenho. E esses pneus aí? Eu disse, tá bem ruinzinho. Ele, então vamos pro Detran. Esse moço não faz isso não, pelo amor de Deus. E aí não teve jeito, me conduziram pro Ciretran, né? E aí eu tentei convencer o cara para não entrar, porque se entrou ali só sai pagando. E o pessoal da fila, que tinha muitos agentes presos lá, começou a gritar, libera a menina, rapaz! E ele aí, o Álvaro, né? Lembra de Álvaro? Álvaro da Ciretran, ele resolveu me dar, de tanta pressão que o pessoal fez, para eu não entrar, porque eu precisava ganhar. Deixa eu falar a minha situação, deixa eu contar a minha história. Ele, não, eu não quero ouvir sua história, eu quero que você bote o carro lá dentro. Eu digo, não, meu amigo, pelo amor de Deus. Aí ele liberou. Jogou a carteira assim no chão, a habilitação. Eu fui lá, peguei no chão. E à noite eu estava lá vendendo meu cachorro quente. Só que eu não tinha pedido a licença. Então eu estava clandestina até para vender o cachorro quente. Total. E o tempo que eu estava brigando para não entrar no Ciretran era o tempo que eu deveria ter pedido a licença para colocar o trailer. Então eu estava toda irregular. À noite esse homem me vem com um monte de gente. Esse cara do Ciretran, meu Deus. Minha guia foi quebrada agora. Aqui eu vou ter que dar cachorro quente para todo mundo. E ele levou mais de 20 pessoas. E ele pagou cachorro quente para todo mundo e disse, amanhã tá bom, esse cachorro quente tá bom. Amanhã a gente tá aqui de novo. Só que na hora que ele falou quanto foi, eu digo, meu Deus, ele vai pagar, ó. E eu pensando que ele não ia pagar. E ele pagou tudo direitinho. E aí, o meu maior sonho era subir de nível. E aí meu irmão, porque meu pai era um grande empresário de transporte em Camaçari, mas quando eu disse que ia me separar, meu pai não me apoiou. Na verdade, a minha família inteira não me apoiou. E então meu pai já era um grande empresário em Camaçari. Meu irmão me viu vendendo cachorro quente, chegou lá e contou para meu pai. E meu pai disse, ela tá vendendo cachorro quente porque ela quer. E aí meu irmão disse, minha irmã, vamos ficar na minha casa. E eu fui. A situação foi muito difícil e mais uma vez eu tive que recomeçar. Eu peguei,
aquele carro, o trailer, e comecei a vender cachorro-quente todos os dias na Praça da Glebaé, em Camaçari. E aí o que aconteceu? Mais um recomeço. E eu tinha um sonho. Todo dia eu ia para o posto de gasolina e tinha um ônibus vendendo. Só que estava muito, assim, longe do que eu podia. E eu dizia, um dia eu vou comprar esse ônibus. Todo dia eu falava, um dia eu vou comprar esse ônibus. Até que o dia, o cara tava falando, você quer comprar? Porque todo dia você vem aqui no posto olhar esse carro. Eu disse, eu quero, eu só não tenho dinheiro. Ele fez, o que é que você tem pra gente negociar? Eu disse, aquele Fusca. Ele fez, a gente faz negócio. Eu digo, esse cara tá doido. E assim, ele comprou, ele foi na livraria, comprou um talão de promissória e me vendeu o ônibus. E eu saí, dei o Fusca e já saí de lá dirigindo. Cheguei em casa com aquele carro para pintar. Eu mesmo pintei, eu mesmo reformei. E aí eu fui para uma empresa chamada Copenor e fui vender meu serviço. Só que, lógico que no cartão não tinha o carro velho que eu comprei. Tinha um Paradiso, que na época era um ônibus, era como se fosse um DD, hoje 4 eixos. E daí então eu comecei a trabalhar. Esse foi o início de tudo. Quando eu cheguei no primeiro dia do contrato, porque o cara contratou o meu carro com base no cartão e não no carro de fato. Quando foi na hora de começar o contrato, o pessoal olhou para o carro e disse, quem vai entrar aí? Ninguém. Sempre tem um líder, né, do grupo, e o nome dele era Rasta, o apelido dele era Rasta. E ele disse, ninguém vai entrar nesse ônibus. Ninguém. Esse carro velho, ninguém vai entrar aí. Eu disse, meu amigo, deixa eu contar a minha história. Ele, não, eu quero saber a sua história. Não, ninguém vai entrar nisso aí. E quem é o motorista? Eu falei, ele, agora que não entra mesmo. Em 2000, só tinha 2 mulheres motoristas. Era uma da Durim, em Camaçari, lá em Dias d'Ávila, e uma da Camurugipe. O resto era tudo homem. Quando eu falei que era eu que ia dirigir, ele falou, não vai entrar ninguém aqui. E aí eu fui, pelo amor de Deus, essa é a oportunidade que eu tenho. Contei minha história. Ele, tá, assim, vai contando. Eu disse, mas me ajude. Eu estou saindo de um relacionamento, minha cicatriz era muito mais forte. E eu mostrei, eu falava, eu contava e chorava. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você vai ter que colocar agora um som, um toca-fita. E hoje eu tenho pavor de reggae por causa daquele cidadão. Ele simplesmente fez eu colocar um toca-fita e no dia seguinte eu só fiquei no contrato, porque na verdade assim, se o peão disser assim, ó, não gostei, não quero, não adianta que não vai. Eles rescindem o contrato na mesma hora, mas aí eu consegui conquistar o pessoal. E foi o início de tudo, então foi mais um recomeço. Então eu recomecei várias vezes na minha vida. Isso é uma das histórias. E depois desse contrato, eu tive vários contratos, eu cheguei a 27 ônibus. Eu trabalhei para as multinacionais como Sodexo, fui eu que fiz o pool da Sodexo em toda a Bahia. A GRSA também, fui eu que trabalhei 17 anos. E sempre recomeçando, né? Se eu fosse contar as entrelinhas, é muita coisa. Mas por que eu falei que recomeçar nem sempre é a saída, é a solução? Às vezes a gente tem que começar do novo, novos começos. Muitas vezes, a gente não dá certo na vida com aquilo que a gente já tem. Um exemplo. Jesus, ele fez o quê? O pessoal diz assim, o oleiro, né? Ele pega o barro, ele faz e depois não deu certo. O que é que Jesus faz? Ele pega aquele barro e faz um vaso novo, né? Mas ele usa a mesma matéria. Ele usa o mesmo barro, porque ele é Deus. Mas na vida, no dia a dia da gente, às vezes usar o mesmo material não dá certo. Às vezes a gente insiste muito. Aí eu vou recomeçar minha relação. Eu tentei recomeçar várias vezes, até chegar ao ponto que quase eu perdi a minha visão. E isso aqui foi nada. Eu apanhava de verdade. Então eu não tinha quem recorrer. Era uma relação extremamente abusiva. E assim como a relação, às vezes recomeçar não é o caminho. No trabalho, às vezes você está insistindo em alguma coisa. Você insiste. Não, eu vou recomeçar, eu vou refazer, vou refazer, mas a matéria é sempre a mesma. Tem um momento na vida que a gente tem que usar novas matérias e não recomeçar, começar do novo. E foi assim que a minha vida começou a mudar. A minha vida de empreendedora, a minha vida no modo geral. Trabalhei muito, né? Então, assim, são muitas histórias, né? Mas vamos deixar vocês perguntar alguma coisa, senão é muita história.
né? Sentiu aí a pressão, né? Rapaz, é o podcast que a gente, se deixar, a gente fica aqui só admirando e ela falando Cara, a noite você não tem toda. noção. A Cláudia, ela é amiga da nossa família, né? A gente se conhece, eu sou casado há 15 anos. A gente se conhece antes de eu ser casado, né, Cláudia? Sim. E assim, por várias madrugadas, ela já foi lá em casa de ir assim, pra almoçar e sair quase com o dia amanhecendo e dando risada de quase vomitar, de riso. Cara. E umas histórias. Porque assim, são muitas histórias. E assim, uma das coisas que, assim, a primeira coisa que Claudinha falou, que já me chamou a atenção, é o quanto que, às vezes, uma atitude simples marca a vida da gente pra sempre, né? Ela vem em conta daquele amigo, né, que ofereceu algo que o que é oferecer pra uma pessoa que você conhece um lugar pra você ficar, ou um trailer, ou aparentemente pra quem tá fazendo, que te conhece, que não sabe exatamente naquele momento o que é aquilo pra você, o que significa, não é tanto. Mas o quanto que as pessoas são a grande engrenagem, né, velho? Quanto que a gente precisa estar com a nossa o nosso radar ligado. Eu sempre digo que às vezes a gente tá orando, né, ou pedindo a Deus um anjo, e às vezes a gente é que tem que ser o anjo. A gente gosta de projetar essa coisa pro outro, para o além, para sei lá o que. E eu posso ser o anjo. Esse cara foi o seu anjo. Foi. Não foi? Foi. E o quanto que a gente precisa estar ligado nisso, pra gente não perder a oportunidade de deixar esse marco na vida de alguém, né? De amor, de carinho. E obviamente que se deixar, né, tem muito mais história para se contar, mas é igual aquela passagem lá no Pequeno Príncipe, né? Não deixe de amar as rosas, porque uma delas te furou, te espetou e tal, né? Então, ela começa a história com uma pessoa Perfeito. que machucou, que foi, né, alguém que produziu para ela, talvez, né, agora depois de passado, né, sofrimento que ao passar por ele, ela com certeza se fortaleceu muito mais, mas é alguém que feriu, foi uma das rosas que a feriu, mas por não desistir das pessoas, por não deixar de acreditar nas pessoas, várias outras rosas passaram pelo caminho dela, e aí teve lá o Daniel, teve lá o próprio Rasta, teve o cara da Sinetran, teve seu amigo com o pai dele, tem o que vendeu o ônibus, e aí você vê várias pessoas, sempre né? É como a gente sempre diz aqui, né? A importância de você saber lidar com as pessoas, porque no final de tudo vai ter as pessoas que vão te promover coisas desagradáveis, mas vão ter várias outras que vão estar ali sempre que dispostas. E aí talvez a grande pergunta seja: e qual dos dois tipos de pessoa eu vou ser? Né? É tipo isso. E para além disso, né, o que você fala, Márcia, assim, é sobre a gente ressignificar a relação com os padrões, né? Porque quando a gente faz um movimento como o seu, de pegar a sacolinha e sair de casa, você está se propondo a mudar um padrão. Sim. Né? Porque a maioria das pessoas não conseguem fazer, porque para você mudar um padrão desses, às vezes, que, né, dentro do que eu acredito aí de outras histórias, de outras vidas, você pode estar repetindo isso há várias vidas. E para mudar um padrão desse, não é fácil, porque você vai encarar desafios, né? Por outro lado, você demonstra com uma atitude dessa que você ressignifica a relação com o próprio masculino. Sim. Porque foram vários homens que lhe apoiaram depois. Só A homem. pessoa que era para lhe apoiar, que estava do seu lado, estava lhe causando mal, né? Sim. Então, assim, essa atitude sua de inverter e de falar, não, eu abro mão disso e vou embora, porque eu sou mais importante do que essa situação. Ressignifica a relação com o masculino no mês seguinte. Sei lá, na semana, no dia, né? Quando a pessoa, então, que lhe acolhe é o seu amigo, que põe na casa do pai, né? Depois um cara na fila lhe oferece um trailer de cachorro-quente. Então, assim, aquilo que a gente faz em direção à mudança, né, vira o jogo, né? E ninguém vira o jogo pela gente, é a gente que vira o jogo. Então eu olho muito, com um pouquinho da sua história assim, como que você sai da tendência, né? Pensando aí na psicologia analítica, assim, você tá numa tendência, você tá num lugar de repetição e de repente você toma uma decisão de, aperta o botão do para
E nem que eu tenha que começar do zero na rua, de sacolinha na mão, eu vou. Então, isso é sobre você dirigir o próprio destino, né? Acho que isso é uma atitude. E uma lição de vida, porque a própria natureza funciona assim. Então, você passa um dia com seus desafios, anoitece, aí o que você tem que fazer? O símbolo do dormir não é meio que um símbolo de um recomeço. É o símbolo, até tem histórias, você vai ver aquela analogia entre a própria morte, né? Sim, você sim. meio que morreu e ressuscitou. É a história do sol de Jung, né? Que é até morre, a nasce, metade do dia é a metade e depois à noite E Jung compara isso à vida, né? Positivo. E ter essa percepção da vida é uma maneira muito sábia de enxergar. Entender que basta cada dia ser mal, foi um momento da minha vida, mas aqui eu estou renascendo para um novo momento, para um novo dia, para um novo mês, é o novo ano, é o novo negócio. Ter essa percepção de que todo dia nós temos a oportunidade de fazer o novo, de tentar o novo, né? Um novo negócio. Era cachorro-quente, depois vira transporte, depois estética, gente, e tome coisa. é Ainda muita nem começou coisa, a coisa. Ainda tem coisa, né? Mano, Então, isso não é nada. Agora, passa pro pessoal o seu Instagram, porque acabou que a gente não passou. Boa. Pro pessoal já começar a te seguir. Qual que é o seu Instagram? É Cláudia Andrade. Cláudia. Eita, Jesus. Eita, Peraí. bora aí. vamos procurar Olha aqui. aí. Vamos ver aqui que a Como é gente que você faz já ao tem vivo. ela? Vamos lá. Underline. Andrade. Você sabe, isso eu me lembro uma coisa. Eu me propus a ir no Lollapalooza com a minha filha, né? Sim. E aí, a primeira vez que eu fui, acho que ela devia estar com 15 anos, eu acho, 14 para 15. E aí, caiu que veio um repórter e falou, nossa, um pai com uma filha, que legal. A gente tava com a mesma camisa e tal. E aí, papai, ele falou assim, e qual é seu Instagram? Eu não sabia Eu o meu esqueço. Instagram. Era assim, né, cara? Que uns anos atrás, sei lá, 8, 10 anos atrás. Qual é o seu Instagram? Eu falei, Júlia, qual é o meu Instagram? Ela, pai, você não sabe seu Instagram. Porque Júlia Que sabia, né? absurdo, né? Júlia sabia? Sabia, Ah, mano. pelo menos. Mas eu não sabia o Tem o endereço do meu Facebook Instagram. também, que é tipo, Cláudia eu Andrade. tava- Ó, dessa pegada. O Qual arroba que é meu Instagram? arroba Cláudia_Andrade72. Isso. Não é isso? 72. Pô, ano que eu nasci. Nascida em Tô 72. coroa, Isso aí. mas Enxuta. turbinado, teculada, Turbinada. cabine dupla. Isso aí. Eu acho assim, ó. Muitas pessoas me perguntaram, Cláudio, o que é que te É isso, leva é a você isso. nunca desistir? São as cicatrizes. As cicatrizes que a gente carrega, conta muito da nossa história. E se você souber usar essas cicatrizes ao seu favor, ela vai contar a sua história e vai fazer com que você ressignifique ela. Todas as vezes, o pior lugar que você pode ter uma cicatriz é no seu rosto. Porque todas as vezes que você olhar no espelho, você vai lembrar. Sim. É muito É um difícil. estigma, né? Então, assim, hoje o tempo passou, eu tô com um pouco de maquiagem e o único lugar do nosso corpo que não regenera é essa parte dos cílios. Se você olhar, quando chega aqui, ela não passa reta. Uhum. Então, assim, foi um corte daqui até aqui. Imagine, eu fiz isso na Clínica Cor, na Graça, na época, foram 3 cirurgias plásticas com enxerto. Porque agora nós temos os óculos com policarbonato. Mas o murro foi tão pequeno, naquela época eu usava óculos com lente de vidro. E foi o vidro que quebrou, cortou, né, com impacto. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, antes mesmo, no dia que eu estava indo embora, o pai da minha filha falou, você não vai ser ninguém, você vai embora, você não vai conseguir nada e você vai voltar. Então, quando eu sentava assim no lugar que eu via que as coisas estavam tão difíceis e que eu não achei apoio da minha família, eu pegava o espelho e olhava, eu vou conseguir, não vou voltar. Então, as cicatrizes que eu tenho sempre, eu usei ao meu favor. Eu olho Te aqui, motivar, né? eu não tenho, eu não consigo fazer, perdi, né? Aí eu penso, logo esse, eu digo, esse daí foi. Só que esse dedo também tem uma história, né? Então, assim, depois do empreendimento com o transporte, eu achei que estava pouco. Então, eu comecei a fazer novos negócios. Eu viajei para São Paulo e eu montei uma fábrica de sorvete e picolé. Fui para a Alemanha, procurei fazer sorvete, tudo que você imaginar. Eu não queria contratar alguém, eu queria eu fabricar. E hoje eu fabrico todo tipo de sorvete.
Então a gente montou uma fábrica de sorvete e lá vai e tal. Eu achei que estava pouco, fui para a área de beleza. Eu digo, agora eu quero ser chique, porque eu acho que a área de beleza não é muito... Normalmente os empresários de beleza são elegantes. São elegantes. Eu não sou muito elegante, porque assim, 20 anos trabalhando com transporte, lidando com homem, vocês homens me desculpem. Mas eu sofri muito, mas eu tinha que ser... O pessoal diz assim lá em Camacém, aquela mulher é o cavalo do cão. Eu digo, por que eu tinha que ter essa postura? Porque os homens não aceitavam que uma mulher, elas tivessem... Hoje está mais tranquilo, hoje tem muitas mulheres carreteiras e tal. Mas no início era difícil os homens aceitarem ser avaliados por uma mulher. Então quando chegavam... dirigindo ônibus, né? E olha que você meteu 27 ônibus na garagem, né? Chegava um motorista lá e disse, vou fazer o teste para ver como é que tá e tal. Aí ele perguntava, sim, quem que vai fazer o teste comigo? Aí eu mesmo. Você? É. Eu disse, qual carro que você quer para você ficar melhor? Aí ele dizia, eu dirijo isso e carro. Eu digo, então eu escolho. Eu ia pro pior. Eu digo, cara, se é isso que ele ele... tinha que dar 3 apertadinhas no embalo do bebê. 3 só? Eu botava o cara nos apertos na rua, mais apertado. Pode descer aqui. Aí dá, ele ia... pai, tá. Aí dá, passa eu digo, não, 3. Passa. Você não é bom? Passa. Então, assim, eu tinha que, sabe, eu tinha que me manifestar de tal forma para poder impor respeito. Porque os homens não aceitavam receber ordem de uma mulher. Imagina. Né? Não, ainda mais, eu fazia teste, então os ônibus na época, né, agora são tudo digital, mas para eles não verem a rotação, porque eu queria que eles dirigissem com o ouvido e não com os olhos. Então eu pegava o papel ofício, eles todos cheios de charme, né? Eu vou nesse aqui, é esse aqui? É, então tá bom. Quando ele sentava, eu vinha com o papel ofício e pam, em cima do contageiro. É no ouvido. Ele, no ouvido. Não, mas é porque 1.500 a rotação. Não, meu filho, você vai no ouvido. Quando você tiver noção em 1.500, você engrena. Aí o cara olhava. Então eu era terrível. Então, era? Agora ela tá pior. Treinada, né? Tá treinada. Treinada, turbinada, cabine dupla, intercolada. Então eu fazia dessas coisas para poder impor respeito mesmo, porque os caras não aliviavam. Então, com essa situação, eu passei a ter uma postura muito masculina, né? E até mesmo porque no início eu dirigia muito, chegou um ponto que eu tive que não dirigir mais, eu não tinha mais como administrar e dirigir, a não ser que um motorista, ou 2 ou 3 faltasse. Sim. Então eu tinha que fazer um remanejamento, e um deles eu tinha que fazer, mas não necessariamente, né, fazer o operacional. Então, assim, as coisas foram ganhando um outro nível. E depois eu digo, não, agora eu quero ser chique. Agora eu quero parar de beleza. E aí, então, eu digo, não, eu vou fazer faculdade de estética, eu vou trabalhar com tricologia, e fui. E daí eu digo, não, eu quero ser a melhor. Eu fui para São Paulo, e tem até no meu Facebook. E nisso eu me tornei uma das melhores, ganhei vários prêmios na área de beleza em São Paulo. Viajei esse mundo todo aí, Bélgica, e porque assim, eu fui convidada por uma associação da Holanda para ensinar as latinas a se arrumarem, porque infelizmente as latinas não são bem-vindas. Quando elas entram nos salões de beleza, as gringas levantam e saem. Então, nós brasileiras, então, nem pensar. Então eu fui para lá por uma associação dos maridos, para poder ensinar as mulheres uma cuidar da outra, né, que pode. E nisso a gente foi feito várias coisas. Então, assim, foram muitas histórias, né, de superação. Todas as vezes, para você ter ideia, eu tinha que aprender a cortar cabelo. E eu fiz na Pivot Point, é a melhor empresa, é a melhor escola de beleza, de corte do mundo. E cheguei lá no Chile e o cara me xingou toda porque eu usava um anel que eu mesmo adaptei o anel pro dedo ficar reto para poder fazer, né? Porque você corta o cabelo, você tem que alinhar com a mão. Como é que alinha se o meu não vai? Então eu desenvolvi um anel bem grande que eu deixo o dedo duro. E ele disse que não podia. Só que ele não sabia que eu tinha um problema no dedo. E o cara me tirou da sala e fez horrores comigo. E aí a pessoa que levou o grupo, que levou a gente pra lá, fez, não, calma aí, ela tem um problema, ela é deficiente, também não exagera. E ela mandou tirar o anel. Quando tirei o anel, que o dedo ficou assim, o cara fez um recuo, o cara ficou passado. Mas só foi bom porque ele me deu o prêmio.
Olha aí, ó. Então, assim, é muita história. Então, assim, eu sempre falo que as cicatrizes, de alguma forma, elas me beneficiam. Mas o que mais lhe afeta, normalmente, é o que lhe mobiliza, né? Na psicologia a gente fala muito isso. Então, assim, se você pega o que mais lhe atinge, é a sua maior força. E a sua fala reflete exatamente esse critério. Claudinha, você falou aí da forma com que você teve que lidar, né, com os motoristas, que você ia fazer o teste e tal, que você tinha que ter uma postura mais masculina. Me lembrou, eu tenho um grupo, né, que a gente faz faculdade junto, e aí são 3, né? Eu, Fábio e Agnes. E aí, várias resenhas lá, né? Porque às vezes tá eu e Fábio passando um creme no rosto, não sei o que e tal, todos se cuidando. E aí, a Agnes é toda brava. E aí, a gente comenta que a Agnes é a menos fêmea do grupo. No grupo tem 2 homens e a Agnes, eu e Fábio, achamos que ela é a menos fêmea. Então é tipo essa história. E ela é brava mesmo. Pobre no namorado dela. Eu mesmo assim, eu sou muito assim masculino, até que agora eu tô melhorzinho, agora eu consigo sentar de saia e dobrar as pernas, mas antigamente eu sentava, colocava assim no meio e conversava assim. E era muito masculino, né? Muito masculina mesmo. E assim, o pessoal diz assim, essa mulher mate no marido, que meu marido, o de hoje é gato, né? Não é? Bonito. Então, pobre desse rapaz nem abre a boca. Tá tudo certo, tem que ser assim. Tá tudo organizado. Agora eu fiquei com curiosidade. Teve alguma vez que, talvez, quando você cobrou um pouco mais de quem estava fazendo o teste com você no ônibus, ele desconfiou que você estava cobrando, mas que não dava conta de fazer, e você pegou para mostrar que você dava conta de fazer? Sim, tem uma rua indo pro Polo, no Cristo ali, tem uma rua aqui, no sentido do Polo, eu sempre fazia os testes, mas eu acho que se você trabalha com o roteiro interno, você tem que ser bom de entrar em vielas, em ruas estreitas. Então a gente tinha um turno da noite, então a gente precisava de motorista que ele tivesse realmente esse feeling de passar com uma abertura, o nível, o grau. Então quando ele era muito tirado, eu ia lá e dizia, não, você vai por aqui, tá, então você vai entrar naquela rua ali. Eu já tinha aquela rua ali certa. Geralmente eles não entravam, porque tinha um piquete de ferro. Se ele abrisse muito, ele ia bater o para-choque no piquete. Se ele abrisse pouco, ele subia o meio-fio do lado direito. Então ele tinha que ir no tanto certo. Aí o cara foi para a direita, foi para trás, foi para frente, foi pra... E eu olhando para ele. E ele ia para frente, ia para trás. Fique calmo, vai dar certo, uma hora dá. E o engarrafamento, o nego buzinando, eu digo, o psicológico dele também, que se ele ficar nervoso também não dá. Aí ele ia para frente, ia para trás, ia para frente. Eu digo, meu amigo, é o seguinte, já está uma fila quilométrica e você não conseguiu. Se a senhora quer, então vem e faça. Eu digo, era isso que eu ia fazer, meu lindo, levante, pelo amor de Deus, que eu vou fazer, eu vou te ensinar. Desça aí do carro e peça o pessoal que está colado no fundo, dá uma afastadazinha, desça. Porque do jeito que você está aqui, você não ia entrar nunca. Aí ele foi, pediu pro pessoal voltar uns 10 metros. Aí eu voltei, dei uma resinha, abri no ângulo certo, entrei. E ele ficou assim. Ele disse, você vai andando para casa que o seu teste já acabou. E fui embora para a garagem. Essa era a época que você era legal, né? Eu era legal. Percebi. Até hoje. E outra coisa, de manutenção, eu estava sempre dirigindo. Eu dirigia, mas eu entendo de manutenção, né? Até de barrigão. Quando eu estava grávida da minha filha, segunda filha, eu estava de manhã, de madrugada já, eu ia ganhar neném no dia 5, no dia 4 à tarde, eu estava fazendo roteiro, porque o motorista simplesmente disse que não ia trabalhar. E aí o pessoal disse, meu Deus, essa mulher com esse barrigão. Vai parar aqui. E outra, eu queria ser chique de qualquer forma, eu fazia roteiro de salto alto. Então eu era aquela que eu fazia roteiro, mas era no salto. Então ainda tinha essa coisa. E o pessoal não aceitava, e as oficinas, embora na minha garagem, quando a gente vai crescendo, a gente tem que ter uma estrutura. E antes eu não tinha estrutura, eu não tinha mecânico meu. Então eu mandava os carros para consertar nas empresas de mecânica. E aí o pessoal, eu e ele ficava lá o tempo todo, e não, aqui tá errado, não, aqui não tá certo, não, aqui não, aqui não. O pessoal, pô, essa mulher é perturbada. Então eu sempre tive eles condenavam a peça, não presta mais, não tem jeito, não conserta mais, não conserta. Então tá bom, me dê aqui para eu pegar de amostra. Aí eu ia lá, comprava, vinha aqui na Pedro Fernambuco, comprava a peça, voltava. Aí ele botava e bota aí no lugar para eu ver. Aí ele botava, aí ele pegava a peça velha. Eu digo, não, meu lindo, eu tenho um lugar que eu jogo peça velha fora, se não presta para mim,
não presta pra você. Aí eu levo embora. Ninguém quer fazer serviço pra mim. Essa mulher é um demônio. Essa mulher não traz nada pra ninguém. Eu digo, não, gente, isso não presta pra você. Pra mim não presta pra ninguém. E assim, acho que o pessoal em Camaçari, no setor de transporte, ninguém discute comigo. Acho que tem um bocado de gente escutando agora. É indiscutível. Então eu me tornei especialista no ramo. Tanto na Sodexo, que eu levei 16 anos trabalhando para ela, que quando eu desenvolvi o roteiro, eles pagavam 3 vezes mais de per capita de transporte. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, você me dá o transporte, eu vou reduzir isso aqui para você. Vocês pagam 190 mil reais aqui só nessa área, eu vou te cobrar 80. Como você vai levar esse pessoal todo? Eu digo, acredite que vai dar certo. E aí eu remanejei tudo, fiz um pool. E depois disso aí, a coisa só foi crescendo. Então, eu fazia de tudo. Só que eu não queria, eu não estava mais satisfeita. Então, assim, todas as vezes, como a gente estava falando do recomeçar, né? Que foi o título do recomeço e o começo. Quando eu disse, não, eu não quero mais recomeçar. Eu não quero mais aproveitar a mão de obra que eu tinha, as pessoas que estavam ao meu redor. Eu quero tudo novo. A minha vida começou a caminhar. Então, eu acho que às vezes o recomeço não é a saída, não é a solução. Você tem que buscar novos começos. É quando você vai pegar tudo novo. E foi assim que eu comecei a desenvolver. E aí eu avancei bastante, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa que estou na área de educação também. A gente tem uma escola infantil e é muita coisa. Porque eu gosto realmente de empreender, eu gosto de entender das A gente coisas, nem percebeu. né? Não. Pois é, cara. E isso tem muito a ver com ter essa habilidade de ouvir essa voz interior, né, Claudinho? Eu sempre digo, no mínimo aí uma vez por semana, a vida é curta demais para você ter uma vida que não vale a pena. A vida é curta demais para você fazer o que você não quer. A vida é curta demais, né? Claro, não digo o que você tem que fazer, mas digo, insistir em algo que não faz sentido. Né? Você ser escravo de uma coisa que você tá vendo que não é, e você não se coçar pra sair, cara. Não se trata de viver fazendo apenas o que se gosta, porque isso não é o que adultos fazem. Mas buscar a solução para você seguir essa voz interior, essa chama, essa vontade, fazer o que você quer fazer. Porque eu sempre venho, quando eu falo desse assunto, um vídeo de Silvio Santos, que viralizou, ele era até mais novo, que ele falava isso, ele, rapaz, o conselho que eu dou é, não ouça o que alguém está mandando você fazer, ouça essa voz. Porque se você pensar bem, não fazia sentido o que ele fez. Não fazia. Você acha mesmo que alguém ia dizer, Silvio, claro, velho, você vai ser o dono de banco, você vai ser dono de emissora? Não vai dizer. Não vai. Porque existe o básico e existe o extraordinário. E o extraordinário não faz sentido para todos. Né? Eu fui dar uma palestra segunda-feira para a equipe política, nem falei isso para você, segunda agora, lá na cidade de Iambupe. E no caminho, eu vinha falando com um amigo meu que foi dirigindo, eu estava no banco de trás, e o outro, que é político, também estava na frente. E eu disse a ele, ele começou a me perguntar algumas coisas, ele, cara, foi esse negócio. Eu falei, bicho, e Cláudia vai lembrar do que eu estou falando, porque ela viu isso acontecer diante dos olhos dela, que a gente já era amigo nessa época. Eu não sabia como ia ser naquela época lá. Tipo, ia casar, tava apaixonado pela minha noiva, minha primeira e única namorada, com a qual eu sou casado há 15 anos. Como eu vou casar? Né? Você lembra disso? Vou viver de quê? Mas alguém dizia, cara, vai trabalhar com isso. Eu falei, mas não tem como. Vai na empresa tal, vai. Nada contra quem vai isso, acho que cada um tem uma história, mas a minha história não cabia. Mas vai ser como? Não sei, cara. Olha que viagem. Eu não tinha um exemplo do meu lado que tivesse a vida que eu queria ter ali. Não tinha. Mas a vida de quem estava ao meu redor não era a que eu queria. E agora? Não sei. Mas eu vou fazer o que eu estou sentindo. E as portas foram se abrindo. As coisas foram acontecendo, né, Gordinho? Tal coisa e outra. Aí hoje eu olho para trás e digo, cara, como é que eu cheguei até aqui? Não faz sentido. Né? Os caminhos em que a gente tem que ir. Isso aqui, assim como você, assim como todos nós estamos aqui, é você acreditar nessa voz. Acreditar nisso. Você pode chamar, né, dependendo da sua fé, a gente respeita. Vai chamar de intuição, voz interior, Deus, Espírito Santo. Aí é com você o que você vai chamar. Mas acreditar nisso, cara, porque se você não acreditar, eu sempre digo, quem é que vai acreditar?
Você não acredita em você. Sua mãe, normalmente. Nem sempre. Em via de regra. Às vezes não. Em via de regra. E assim, quando a Cláudia traz, tudo que ela traz, a gente fala muito de longevidade, né? Então, sempre estou falando de longevidade. A gente for olhar para 1950, logo ali, era 43 anos de vida, a expectativa de vida de um brasileiro. Hoje é algo em torno de 80 e vários vivem muito mais. E aí você percebe uma mulher que no começo da vida não teve o apoio para o empreendedorismo. Depois que decide mudar a vida, várias coisas ela já fez e começou fazendo novas coisas. Por quê? Porque nós estamos vivendo muito mais. E ou nós começamos a olhar para esse veículo que está andando muito mais, que está percorrendo uma distância muito maior. E a partir daí, eu posso mudar no meio do caminho. Eu não preciso, como antigamente, que eu começava em uma coisa e ia até o final da vida, que era com 43 anos. Hoje vai ser com 80. Ou então eu vou fazer isso aqui até aqui. Daqui para cá eu não quero mais isso, não. Eu vou para aqui. E está tudo bem. Mas você precisa se programar, estudar, se dedicar. Porque senão aí acaba você botando... E essa fala de recomeçar e começar, eu acho que parte muito disso, porque quando você tem um problema, e é natural, porque o desenvolvimento é passar por problemas, superar problemas, né? A gente tende a querer recomeçar com o que a gente já tem. Porque começar do zero parece muito mais difícil. Você tem que aprender de novo, coisas novas. É como se você voltasse, né? Então, assim, a tendência é, eu vou fazer o que eu já sei fazer. E aí o desafio passa por uma superação do medo do desconhecido. Porque num problema, você começar uma coisa completamente diferente é começar do desconhecido. E a tendência é a gente usar aquilo que a gente já conhece. Então, acho que esse equilíbrio também é você usar a habilidade que você desenvolveu, mas fazendo algo completamente novo, ou você olhar para o que você fez e fazer diferente para que saia um resultado diferente. Então, são opções, mas realmente, quando a gente fala de... E aí eu gosto muito de falar disso, e quando você falou, eu lembrei que é assim, quando a gente fala de viver 90, 100 anos, a gente pode viver várias vidas numa só. Eu costumo falar, né, que eu sou reencarnacionista, então eu costumo falar que a gente vive mais que uma encarnação ao mesmo tempo, se a gente der conta. A gente pode viver várias vidas numa só, é o que você fez. Se pegar suas etapas de vida, parece uma vida só. Olha, vivi essa vida, agora tem outra vida, agora tem outra vida, ou seja, são várias Cláudias vivendo ao longo do tempo, né? Porque dá pra gente viver várias vidas vivendo muito mais tempo, né? E essa longevidade faz com que a gente revise isso. Dá pra você ter em 30 anos, em 20 anos, fechar um ciclo completo de vida e começar outro. Sim. Né? E é interessante porque, assim, quando você fala de viver mais, de longevidade, o brasileiro, ele começou a envelhecer para depois olhar para isso. A maioria das pessoas que começaram, tipo os orientais, né, que são os grandes mestres do viver muito, né? Eles começaram a se dedicar a aprender como viver bem para depois viver mais, né? Nós não. Nós começamos a viver mais por uma forma de vacinas, de autocuidado, da medicina, só que nem sempre é um viver com o cuidado que nós deveríamos ter. E aí depois que a gente se viu que está todo mundo conseguindo viver mais, é que a gente começou a correr, como que eu faço para cuidar desse joelho? Como que eu faço para cuidar dessa coluna? Vou precisar dele mais tempo. Eu vou precisar dele mais tempo. Esse carro não vai parar agora. Ele vai ter que continuar andando. Esse Fusquinha vai continuar tendo que rodar. Puxar o trailer do salsichão. Da salsicha mais tempo. E aí a gente começou a olhar para isso. Então, assim, prestar atenção nisso, né? E aí eu sempre chamo a atenção das pessoas que estão comigo no consultório ou que me assistem nas redes sociais ou aqui, sobre a importância de você cuidar não só do veículo, né, da carcaça do corpo que vai viver muito mais tempo, do que também a cabeça, né? Sim. Olhar para como você vai se comportar, olhar para como você vai olhar para o problema, absorver o problema, digerir aquele problema e reagir frente àquele problema com muito mais resiliência, força e tudo mais. E aí a parte emocional, né? Que aí lidar com o emocional nem sempre eu acho fácil, que é né? desenvolver, né, a gestão da emoção, a inteligência emocional necessária. Isso, e eu estava falando isso com uma amiga hoje,
Porque assim, nós somos desde criança, nós somos desmotivados a sentir. Peraí, Márcio, como assim? Cara, se a gente é criança, tá correndo por aqui, bate a cabeça na quina da mesa, vem um gigante, abraça a gente e diz, não doeu não, para de chorar, tá tudo bem, toma um pirulitinho, mesa feia. Cara, a gente não é estimulado a sentir. A gente não é estimulado, se a gente está sorrindo, gritando, gargalhando, e tem alguém dormindo, cala a boca, falando, está dormindo. Se a gente está chorando, não chora não, passou. Então assim, como é que a gente vai, quando chega à fase adulta, com 18 anos, apertar um botão e saber gerenciar os sentimentos? Se nós, quando éramos criança, quando éramos adolescente, quando tivemos nossas desilusões amorosas, nossos amores platônicos, quando aquela pessoa nem sabia que namorava com a gente, mas a gente... Eu tinha umas assim. Eu era até fiel. Ela nem sabia que eu existia e eu já era fiel a ela. E aí, quando a gente vê ela beijando um outro colega, a gente sofre. E ela nem sabia que a gente sabia que era o namorado dela. E aí, quantas vezes a gente não é estimulado a sentir? Como é que a gente vai gerenciar um negócio que a gente não é estimulado a sentir? Então, assim, eu estava comentando com essa amiga, porque, assim, hoje ela tem um relacionamento tido como saudável, mas ela teve um relacionamento estilo ao que você nos conta aqui, onde ela não era estimulada a vivenciar certas situações. Então, qualquer pessoa que elogiava ela era completamente agressiva, porque ela ficava com receio de que talvez o marido soubesse e achasse que ela estava dando frete ou abertura para aquele elogio. E aí, ela esteve no consultório esses dias, e aí comentando, não sei o que, e ela falou assim, poxa, eu ainda não sei lidar com os elogios. Porque alguém elogiou nas redes sociais, mas hoje ela tem um companheiro que incentiva, que motiva e tal. Ela falou assim, poxa, e eu já fico com vontade de bloquear e não sei o que. Eu falei assim, entenda uma coisa. Você só muda padrões comportamentais no momento que você começa a se comportar diferente. Durante muito tempo você foi estimulada a não vivenciar essas situações. Hoje, pelo que você me conta, seu companheiro te permite vivenciar isso. Então, assim, por que você tem que bloquear? Porque você não dá conta de lidar com essa situação? E será? Se você não dá conta de lidar com um elogio, imagina um hater. Então, assim, por que ao invés de você bloquear, você não diz, poxa, obrigado pelo seu elogio? Obrigado, é bom saber que você me acha bonita, mas eu tenho um relacionamento, estou muito satisfeita do meu relacionamento. Adoraria que, ao invés de você ficar mandando essas mensagens, você, conversasse de qualquer outra coisa, porque fica desagradável para mim, já que eu tenho um companheiro que tem acesso ao meu celular, que pode ver uma vez ou outra. Não é mais legal isso? E dessa forma você vivencia, se permite, né, vivenciar isso, já que você me diz que seu companheiro é alguém que é saudável, né, que você pode dialogar sobre esses assuntos com ele. Ela falou assim, realmente, você falando agora desse jeito, eu percebo que eu nunca me permiti vivenciar isso. E é sobre o vivenciar, sobre o se permitir sentir, que muitas vezes a gente não se permite. Perfeito. Gente, queremos mandar um abraço aqui pra galera que tá participando, a galera tá curtindo essa história da Corninha. Que legal. Dá uma boa noite aqui, da Nilma, Ana Cláudia, Carmen Lúcia, Sônia Maria, olha aí a galera, né, cadeira cativa aqui, coraçãozinho. E aqui a Marisete tá dando parabéns, Cláudia, você é uma guerreira, tá certo? Marlon Rodrigues, não é isso? Colocou aqui, eu sofro com essa mulher, mas a amo. Agnes aqui. Olha aí, declaração ao vivo. Love you, hein? Aí Renilda colocou também, ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira. Acho que é uma Olha música, aí, né? Botar uma poesia aqui. Tá certo? Essa mulher correria, Ana Cláudia falou. Perfeita de superação. Cláudia é uma mulher incrível. A Atros Comunicação. Conhece? Olha aí. E quem mais? A Agnes também comentou. Hoje consegui acompanhar ao vivo. Muito bom ouvir e aprender com a história de superação de Cláudia. A Agnes está aqui curtindo de perto, tá bom? Marise, como sempre, Vanusa, também dando aquele alô. Galera, quero lembrar vocês que mesmo quando acaba o nosso VidaCast aqui, você pode pegar esse link agora mesmo que você esteja assistindo ao vivo ou não,
e mandar para alguém. Tenho certeza que a galera, além de ouvir as histórias, dar risada, vai também se inspirar com essas histórias de superação. É o Eu sempre faço, quando você falava dos sentimentos, né? Eu sempre, 24 anos trabalhando com ônibus, então tudo que eu faço eu sempre assimilo num carro, né? Eu sempre vejo que o nosso corpo é um carro, é como se fosse um carro. A gente precisa da manutenção preventiva e muitas vezes a gente banaliza isso. Aí a gente vai para UTI, que já não tem mais jeito, né? Aí já bateu o motor. Então eu sempre falo do carro em relação à nossa vida. E eu procuro, eu sempre vejo a minha vida como um carro. Os meus olhos eu vejo como um farol. Literalmente, o farol de um carro, eu vejo que eu sou um carro, um Transformer. Então, assim, eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres que vivem numa relação abusiva, né? Que tem medo do desconhecido, do novo. Tem medo de recomeçar e começar. Como você falou, recomeçar. As pessoas dizem que é difícil, mas não é difícil recomeçar. Difícil é começar. Começar é difícil. Você iniciar um negócio como você iniciou aqui é muito difícil. Você convencer que o que você está fazendo dá resultado é difícil. Agora eu posso recomeçar a sua empresa com base naquilo que já existe aqui. Eu só vou fazer pequenas alterações. Então, assim, é muito difícil. As mulheres, elas vivem, a gente vê essa questão de feminicídio, essa coisa toda aí, e a gente vê que as mulheres, muitas vezes, elas chegam a essa situação porque falta coragem, tem medo de seguir em frente. Imagina se eu tivesse aceitado tudo isso, eu não teria, vamos dizer assim, muitas pessoas dizem assim, Cláudia, você é minha inspiração. E eu fico feliz, eu graças a Deus, eu não tenho esse problema de elogio. Eu digo, tá, beleza, tá, Joé. Manda mais! Aí o pessoal fala assim, Cláudia, você é guerreira? Eu digo, olha, não me chama de qualquer coisa, não me chama de guerreira não, que guerreiro só vive em guerra, né? Eu não quero mais brigar com ninguém, eu quero ter paz, já tô com 5.2, tá bom demais. Enfim, era essa mensagem que eu também queria deixar do começo, do recomeço, né? Essa diferença que eu acho que é gritante. Mas que essas pessoas que vivem numa relação, elas podem sim se superar. Elas podem sim dar um passo. Não vai ser fácil. Não é muito bonitinho contando aqui que a gente conseguiu compactar aqui, né, num cabelinho. Mas foi muito duro, foi muito difícil. Para chegar onde eu cheguei, não foi fácil. Mas com certeza, se você tivesse ficado lá atrás e não arregaçado as mangas e pego aquela sacolinha e ficado aguardando a providência divina, ou chamem como quiser, para que você tomasse novos passos, com certeza teria sido muito mais difícil. Uhum. Com certeza. Sem contar que as rédeas da sua história não estariam em suas mãos. Não estaria, agora tá. Eu penso, toda vez que a gente ouve a história de alguém, eu reflito sobre a seguinte coisa. Você que está nos acompanhando, faça as pazes com a sua história. Essa coisa de tentar esconder. Olha, acredita no que eu estou te falando, que eu conheço a vida de Cláudia História bastante. Isso que ela resolveu colocar um holofote aqui para te ajudar e para nos ajudar, não é a parte mais gloriosa, ou maior, ou mais importante. Não. Mas é uma parte que tem a sua importância e que não vai ser escondida. Vai ser sempre lembrada, como ela falou da cicatriz, e vai sempre ser usada em favor dela. Sim. Então, ao invés de fugir de fantasmas do passado, ao invés de fugir de traumas, de tristezas, por que não fazer como Cláudia, que disse que pega as suas próprias cicatrizes como uma mola propulsora? Por que não entender que a sua história, assim como Cláudia está aqui contando a dela, pode ser um instrumento de cura para outras pessoas, um instrumento de motivação, não só para outras pessoas, mas para você mesmo. Porque ao invés de esconder tudo que você já viveu ou até está vivendo, por que não encarar isso, entender que faz parte da história, que faz parte, né, como um bom filme, faz parte altos e baixos, entender que isso pode ser sim um instrumento de vida para você e para quem está ao seu lado. Então, galera, parabéns por estarem aqui. Claudinha, parabéns pela sua história, parabéns, né, por tudo que você passou aqui pra gente, que eu sei que foi só um fragmento, como você bem disse, né? Mas parabéns por vir aqui, por aceitar o convite do VidaCast. Eu que agradeço. Viu? As considerações finais de Cláudia e depois de vocês também. Maravilha.
Pode falar, considerações finais. Então, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história, né? E tentar incentivar para as mulheres que têm dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, de dar um passo adiante, que elas, né, elas vão em frente, vai dar certo. Não pode ficar parado. Se a gente ficar parado, a gente já está morto, né? E vocês, muito obrigada pela oportunidade também. Nós que agradecemos. Maravilha. Eu acho que esse tema é um tema muito atual, embora pareça que não, né? Mas é sobre se valorizar, né? E a gente encontra isso em várias cenas, em várias histórias, que é a pessoa preferindo viver um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, com medo de, né, de sair da dependência e tal. Então isso parece antigo, mas é muito atual. Então acho que é preciso realmente incentivar, colocar, e a sua fala, e você tem lugar de fala muito mais do que a gente, deve ser muito difícil tomar essa decisão, né? E hoje em dia talvez um pouco mais fácil, pelo próprio espaço que as mulheres têm conquistado e tal, né, em relação à sociedade, em relação ao trabalho e tal. Na sua época deve ter sido muito mais desafiador, tanto que você não saiu para resolver, você saiu para a praça, né? Então isso demonstra quanto tinha de dificuldade aí de fazer o movimento. Mas eu acho que o importante é a gente pensar assim, se priorizar, porque se priorizando você sai desse lugar, né? Se você se colocar como falando, não, aqui deu, já passou do limite, né? Faz tempo. Então assim, eu acho que a gente sai de relacionamentos tóxicos se priorizando, tanto homens quanto mulheres. Infelizmente a gente sabe que é muito mais as mulheres vivenciando essa cena do que os homens, né? Mas o que eu gostaria de deixar do episódio de hoje para a gente pensar é: se priorize. Se priorize e faça aquilo que faz sentido para você. Perfeito. Antes eu gostaria de agradecer, Claudinha. Foi um episódio maravilhoso. Divertido. Dá pra fazer mais um, hein? Dá, Tem história, porque Inclusive, eu já tô aqui pensando. Inclusive, Plínio, nós temos, cada um tem uma responsabilidade no podcast. E Plínio, a responsabilidade dele é arrumar o motivo pelo qual o convidado voltar mais uma vez. Então ele já está aqui pensando. Já tem querem o título? Já tá pronto. 4 salsichas e uma história de sucesso. Então, assim, antes de mais nada, assim, foi muito divertido. Embora tenha, né, como origem essa história triste, né? Porque é triste saber que ainda nos dias de hoje a gente vê muitas mulheres vivendo isso. Eu acho que cada dia mais eu tenho tido consultas muito menos ortopédicas e muito mais terapêuticas, né? Não é à toa que eu não fui para a faculdade para estudar psicologia. E é triste porque eu tenho hoje, né, atualmente, algumas pacientes que estão vivendo isso, né? Ou estão tentando sair disso, mas não se sentem fortes o suficiente. E você deixou um conselho, e eu, obviamente que não com o mesmo poder de fala que você, mas vendo o que eu vejo, o conselho que eu dou é o seguinte: na maioria das vezes, um relacionamento como esse, o agressor, eu vou chamar dessa forma, ele age tentando te afastar das pessoas que você teria como rede de apoio, né? Familiares, amigos. E nesse momento, mais sozinho, mais próximo do ninho dele, você é mais frágil. E você, por muito tempo, se distancia. Não foi a sua família que se distanciou, foi você que se distanciou. Não foram seus amigos que se distanciaram, foi você que se distanciou. E nesse momento que você acredita que todo mundo se distanciou de você, você acredita que não tem mais ninguém. E aí ele tem aquela fala semelhante a que o ex-companheiro de Cláudia teve, de que você não vai conseguir, porque ninguém vai te apoiar e você vai voltar. Porque é o que ele quer. Que você se sinta cada vez mais frágil, menos em condições de conseguir resolver os seus problemas. Na medida do possível, tente lembrar que sempre, todas as situações, desde aquela corrida de espermatozoide lá, de milhões de espermatozoides, onde você não tem irmão gêmeo, você não foi o primeiro a chegar, você foi o único que chegou, até hoje, com dificuldade ou não, você sempre deu conta.
Você sempre deu conta. Teve a Covid aí, um bocado de gente não deu conta. Você deu conta. Se você tá me ouvindo, você deu conta. Pode estar desencarnado. Então, comece de uma vez por todas, começar a, como o Plínio falou, a se priorizar, a se valorizar, a olhar para você com o devido respeito, que talvez ele não te dê, mas e você? Está se dando esse respeito? Tenta diminuir a culpa que você joga em cima de você. Tenta diminuir o quanto você se julga o tempo inteiro. E faça as pazes com o seu medo. Porque talvez, se você conseguir equilibrar a culpa e o medo, fique mais fácil. Um beijo. Obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, galera. Cast. Claudinha, Vida Cast. Obrigado.